No início dos anos 50, a base aérea Wright-Patterson era o centro do esforço de guerra tecnológico dos Estados Unidos e tinha a tecnologia mais sofisticada da Força Aérea. Situava-se nela um programa de recuperação de destroços, cujo objetivo, descrito em documentos secretos revelados, era capturar e estudar objetos espaciais não americanos ou objetos de origem desconhecida. Seu nome era Projeto Poeira Lunar. Os itens recuperados pelo Projeto Poeira Lunar eram enviados à Divisão de Tecnologia Estrangeira na base Wright-Patterson. O projeto Poeira Lunar referia-se à coleta de lixo espacial, de objetos que caíam dos céus. Sempre que um satélite soviético, um pedaço de míssil ou de um veículo espacial caía em uma área a que tínhamos acesso, era importante recuperarmos todo o equipamento que pudéssemos, para estudar suas características técnicas, sua estrutura, componentes e assim por diante. Não era incomum que exemplos de tecnologia de mísseis e de objetos espaciais fossem transportados para a base Wright-Patterson, mesmo que fossem fragmentos, caso só conseguíssemos recuperar pedaços. A situação era sempre a mesma. Um veículo aéreo desconhecido caía. As pessoas eram afastadas, os destroços eram recuperados e as notícias eram adulteradas para que ninguém soubesse o que acontecera. Esse era o procedimento padrão para lidar com quedas de aviões ou de discos voadores. Uma funcionária da base Wright-Patterson que teve acesso a informações sobre recuperação de OVNIs foi a datilógrafa June Crane. Ela afirmou que sua autorização de alta segurança permitia que lidasse com informações extremamente sigilosas, inclusive arquivos secretos sobre recuperação de destroços de OVNIs. Em 1997, June contou sua história sobre naves alienígenas ao pesquisador James Clarkson. Pela primeira vez na TV, The History Channel exibe essa entrevista. Que eu saiba, foram 3 naves. Não tenho certeza sobre uma 4ª. Ficou sabendo das 3 quedas enquanto trabalhava na base Wright-Patterson? Uma delas foi Roswell, e depois mais 2. Então, em 1952, sabiam de 3 quedas? Certo. De veículos que provavelmente eram extraterrestres? Certo. Em uma delas, trouxeram 2 homens para a base aérea Wright-Patterson e os colocaram em caixas de gelo. Não os vi porque ninguém teve permissão para isso. Certo. Quando os 2 homenzinhos... Ele os chamou de homenzinhos verdes. Depois, disse que eram azul esverdeados. Tinham 1,20 m de altura e estavam mortos. Estamos falando de seres não humanos? Não eram humanos, isso mesmo. Segundo Clarkson, June manteve silêncio durante 45 anos. Nos anos 50, fora obrigada a assinar um acordo de confidencialidade e estava sujeita a uma multa de $10 mil. Mas em 1997, June mudou de ideia. Em um e-mail que Clarkson enviou a arquivos extraterrestres, ele explicou que June lhe dissera: "Tenho 72 anos. O que podem fazer comigo? Atirar em mim? Prender-me? Posso lidar com isso." June morreu em 1998, mas seu depoimento confirma a existência de corpos alienígenas na base Wright-Patterson. Ela não foi a única a afirmar isso. Conversei com diversas pessoas e entrevistei algumas mais detalhadamente, e elas disseram que havia corpos na base aérea Wright-Patterson, inclusive corpos encontrados em Roswell. Um aspecto importante é que a base tinha instalações com baixa temperatura de armazenagem para espécimes biológicos. Tinha um laboratório para antropóides, onde estudavam macacos e símios. Seria um ótimo disfarce para o estudo de alienígenas. Outras histórias a respeito de alienígenas na base Wright-Patterson podem ser encontradas nos artigos de Leonard Stringfield, ufólogo que se especializou em recuperação de destroços. Quase todas as testemunhas oculares entrevistadas por Stringfield preferiram permanecer anônimas ou identificar-se apenas pelas iniciais.
Um ex-oficial anônimo do Serviço Secreto Naval afirmou que estava presente quando os corpos chegaram em 1953. I saw the bodies at Wright-Patterson. I was in the right place at the right time when the crates arrived at night by DC-7. Stringfield também entrevistou um oficial anônimo do Exército, que disse ter testemunhado a chegada de outros 4 corpos alienígenas a Wright-Patterson em 1957. According to the general, the 4 bodies, approximately 5 feet in height, were sent to Wright-Patterson Air Force Base, where he had seen them in a deep freeze morgue, kept at approximately 120 degrees below zero for preservation. Apesar da paixão de Stringfield por esse assunto, muitos ufólogos ficaram frustrados com sua recusa a revelar as fontes, o que impediu confirmação adicional. A comunidade de ufologia estava muito interessada, é claro. Qualquer sinal de queda sempre chamava a atenção de todos. Mas como ele não nomeava as fontes, muitos ficaram frustrados porque queriam verificar por si mesmos. Por que não? Tenho dito que ele merece crédito por coligir as entrevistas e torná-las públicas. Mas não podemos considerar sagrado nada do que ele disse, porque é preciso que haja verificação e validação, e isso raramente aconteceu com Len. Mas nem todas as testemunhas pediram anonimato. O respeitado investigador de OVNIs, Ted Phillips, contou a Stringfield que havia visto fotos confidenciais de autópsias que mostravam detalhes de alguns corpos alienígenas supostamente armazenados na base Wright-Patterson. A mão tinha apêndices longos e finos, como dedos que eram ligados por um tipo de membrana. Nunca vira algo assim, e por algum motivo mencionei isso a Len. Ele ficou empolgado porque havia visto a mesma coisa. Não sei qual é a origem das fotos, mas confio na fonte. As numerosas testemunhas entrevistadas por Stringfield descreveram de modo muito semelhante os alienígenas mantidos no hangar 18. O testemunho geral sobre os corpos é muito coerente. Corpos pequenos, cabeças grandes, braços relativamente longos, com o antebraço mais longo que o braço, ao contrário de nós. 4 dedos longos e finos que seriam úteis para um bom violinista, como disse uma testemunha. A boca é uma fenda, sem dentes visíveis, sem nariz, apenas com 2 narinas, 2 buracos formam a orelha, olhos grandes em proporção ao tamanho do corpo. São homenzinhos, mas de cor cinza e não verde. Ouvi dizer que alguns foram mantidos vivos por algum tempo, talvez anos depois de Roswell. Certamente foram submetidos a muitos testes. Se tivesse o corpo de um ocupante de um disco caído, certamente faria uma autópsia e tentaria entender a diferença entre a fisiologia dele e a humana. A diferença entre o DNA dele e o humano. Faria algumas investigações bastante avançadas, com certeza. Se isso fosse associado com a análise de resultados de testes biomédicos em alienígenas vivos, teríamos um projeto de estudo biológico muito empolgante. Será que existem indícios de instalações subterrâneas onde os corpos alienígenas ficassem armazenados? O segredo mais bem guardado era a grande rede criogênica necessária para sustentar e conservar esses corpos.